pessoal, seja muito bem-vindo ao SaraCast, nosso podcast, nosso encontro semanal aqui na BMC News, sempre com grandes nomes do mercado financeiro brasileiro e do mundo. E hoje a gente está aqui com o Luiz Roger, que é sócio-gestor lá da Matriz Capital Asset, né? Roger, seja muito bem-vindo, obrigado pela participação e pelo tempo e pela disponibilidade. Eu que agradeço. Um bom dia para todos, bom dia, estamos aqui à disposição. Boa. O Roger, antes de a gente falar um pouquinho sobre cenário, perspectivas, né, um pouco também da Matriz, eu sempre gosto aqui de conhecer um pouco mais as pessoas, né, nesse mercado, e a gente mede a experiência aqui também pela quantidade de crises, né, passadas, né? Boa. Mas se você puder falar um pouquinho da sua história, lógico que não só profissional, mas também acadêmica, né, que é importante, acho que é bacana, que é algo que eu gostaria de ser mais, né? Mas a gente tem um pouco em comum também, né? Nessa parte acadêmica. Não, vamos embora. Isso a gente sempre está procurando aprender, né, Marcos? Então, desde o início, assim, da minha carreira profissional, né? Comecei lá atrás, eu não vou falar quantos anos eu tenho, mas vocês vão poder fazer a conta, por volta de 1980 e poucos, no Banco Crefsul, quando ele ainda era do Citi, como trainee, né? E de lá para cá passei por alguns bancos, né? E bancos multinacionais, tipo Bank of Boston na época, né? Hoje Bank Boston. Tem um monte de nome aí que nem existe mais, né? Sim, ou no Brasil, né? Sim, com certeza. Trabalhei numa corretora que era um braço do BCN, que também não existe mais, né? Falava direto com o Alfredo, né? Enfim, da Armor. Né? E, enfim... uma experiência bastante grande, né? Eu me formei em economia na FE, né? E já fui para mercado direto, né? Antes mesmo de terminar a faculdade. E de lá não saí mais, né? E fui gestor de carteiras, independente. Trabalhei como gestor também de fundos no Banco Crefsul, já num segundo momento, quando ele já não era mais do Citi, mas foi comprado enfim, por um pessoal aí que depois o banco quebrou, né? Infelizmente, né? O pessoal abusou, alavancou demais. Mas e trabalhei como analista também, tenho CNPI, né? Fundamentalista, trabalhei durante 4 anos na Empíricos, e aí fui, né, voltando para a área de gestão, né? Ultimamente, né, montamos a Conex, né, que era oriunda da Delta, um escritório de AI. Né? E depois de lá, acabamos de montar, né, e conforme você disse, eu sou sócio, né, junto com um time, né, muito competente da Matriz Asset Management, né, e onde eu figuro como responsável, né, junto à CVM e à Ambima, na parte de investimentos, né. Legal. Basicamente. Sabe que uma pergunta, explorar aqui um pouco a experiência, né? Mas a gente está, inclusive, nesse momento, completando 30 anos aí de real, né? Tendo as comemorações, né? Então, passa rápido. E aí, sempre associando no mundo da gestão, do mercado financeiro, mercado de capitais, como foi para você a experiência, né, desse divisor de águas, né? Porque acho que tudo que a gente fala, principalmente na academia, a gente pega do início do plano real para frente, né? Base estatística, inflação, bolsa, né? Mas como que era realmente o mercado financeiro, o mercado de capitais, e ser gestor, ou ser analista, enfim, profissional do mercado antes, né, do real, já comemorando, parabenizando o real aqui. Não, claro. Então, o mercado, vamos dizer assim, de bolsa, né? Ele era um mercado muito mais, vamos dizer assim, segmentado no Brasil do que propriamente ele é hoje, né? Que é basicamente globalizado, né? E então, vamos dizer, ele era muito mais suscetível, né, a intempéries, né? Seja, né, vamos dizer assim, de crises trazidas, né, de fora para dentro, como a própria dinâmica do mercado em si, né, mercado de bolsa. Mercado de renda fixa, né, ou mercado de juros, sempre foi um mercado e continua sendo hoje, né. Eu acho que isso é um dos pontos assim, mais interessantes ou importantes, né, é de que
quem quer mexer com juros tem que saber fazer muita conta. Sim. Né? Sem conta não dá para ir para frente, né? Não dá para chegar e falar assim, não, o juro vai cair, vai subir, entendeu? Claro, existem componentes, né, de economia, macroeconomia, porém, se você não souber, né, pegar isso e transmitir, né, para contas, né, fazer simulações e tudo mais, você vai ficar devendo e, enfim, muito possivelmente você não vai entender algumas das modificações. Né? Por outro lado, o mercado de bolsa hoje, né, é um mercado muito mais pujante, né, onde também exige, né, conhecimento, você sabe muito bem disso, né, você trabalhou muitos anos no mercado, e você tem que entender de empresa, né? Se você não conseguir analisar a empresa, fica difícil, né? Sim. Também, da mesma forma que na renda fixa ou nos juros, a gente está sujeito, né, a influências, né, ou intercorrências aí do mercado lá fora, fluxo de dinheiro, entre outras coisas. Boa. E até falando um pouco desse cenário um pouco mais no passado, né? Como é que era a sensibilidade, a velocidade das informações? Porque por alguns motivos o Brasil era mais sensível, até por conta da nossa estrutura de dívida, enfim, mas ao mesmo tempo a gente era menos sensível porque as informações demoravam para chegar, a gente tinha também uma menor abertura também econômica, enfim. Como que era essa influência, que até inclusive recentemente o próprio ministro Haddad falou uma frase assim, o câmbio, né? Isso já tem alguns meses. Assim, o câmbio, essa variação do câmbio, cerca de 2/3 é justificado por fatores externos, né? Tá. Como que era lá atrás, né, a dinâmica de velocidade de informação, influência do mercado externo aqui no Brasil? Olha, eu acho que, vamos dizer assim, a velocidade sempre foi muito grande, né? Eu não vejo assim como a gente, vamos dizer assim, reagindo com um delay, entendeu? Sabe? Eu lembro muitas vezes, né, nos idos lá de 1999, né, crises de Rússia, sim. Né, Ásia, cara, sentado, operando o câmbio na BMF, aquela loucura, entendeu? Né, tentando proteger posição de fundo. E o mercado com uma vol absurda, né? E eu lembro assim né, você tinha que comprar, né, dólar, câmbio, porque, cara, né, a desvalorização, as taxas de juros absurdas subiam 25% de um dia para o outro, né? Você imaginou, cara? Né? Imagina uma posição, né? Você vendido em taxa e o negócio sobe 25% na tua cara. Sim. Né? A chance de quebrar. Câmbio é a mesma coisa, né? Porrada, e aí corria para uma, né? Você comprava num vencimento, né? Aí de repente aquilo começava a cair na tua cara, né? Aí você tinha que correr para uma outra roda, entendeu? Para travar lá a ponta contrária, para tentar minimizar prejuízo e ir equilibrando posição. Sim. Não, eu diria para você assim, cara, a velocidade talvez fosse igual, e ali, né, no calor, né, das operações, cara, igual, totalmente igual. Talvez até com mais vol do que hoje a gente tem, né? A famosa chance de acertar era grande, poderia ganhar muito, ou também a chance de perder era com 20, 25% de valorização, desvalorização, dependendo da ponta que você está, né? O mercado operava diferente, né? Você tinha um open market muito forte, o pessoal se posicionava muito no que hoje, né? Eram as ORTNs, né? As cambiais, entendeu? Então, assim, eu lembro, por exemplo, na época que o Pastore foi presidente do Banco Central, cara, ele era excelente economista, mas, cara, ele pegava o mercado, entendeu? Ele não queria saber, entende? Se fosse para dar prejuízo, dava, né? Não tinha conversa, entendeu? Hoje não, né? Joga pano quente, dá uma amenizada, né? Tem uma comunicação muito maior, né? Tem guidance, muitas vezes. Lá naquela época, não, vire-se. O Roger, e falando um pouco da
academicamente, né? Conta um pouco da sua história, né? Um pouco se você puder falar qual que foi a sua tese de dissertação, de mestrado, o que se você já puder antecipar em relação ao doutorado aqui, claro, né? Sem problema. Se já podemos falar, né? Podemos, não, com certeza. Né? No caso do mestrado, eu fiz uma dissertação sobre finanças comportamentais. Legal. E foi muito interessante na época, né? Eu já fiz mestrado há muitos anos atrás, 2004, 2005, o Kahneman, né? Sim. Fazia pouco tempo que tinha ganho o Nobel, né? Então a gente fica, né, assim, entusiasmado, inspirado, né? E fiz. Foi um trabalho muito bacana que carrego até hoje. Eu acho que é muito importante, né? Isso na perspectiva do investidor, né? Do profissional de mercado, inclusive. Sim. Depois eu, conforme disse, né, fiquei muitos anos, né, fora da academia e recentemente, a questão de 2, 3 anos atrás, eu resolvi voltar a estudar e estou fazendo um doutorado, né, na FEA, na USP, e o tema da minha tese é sandbox regulatório, né, que é na área de inovação. Né? Então pegar tudo isso que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo, né? E tentar, vamos dizer assim, traduzir, né, a percepção né, dos stakeholders, né, que estão envolvidos nesse processo, né, de inovação, principalmente na área de fintech, né, especificamente, eu diria, na área de fintech, e eventualmente até fazer uma survey. Ainda não temos fechado, né, qual vai ser o método de ataque, se um estudo de caso, enfim. Mas é basicamente isso, né? Legal. E, cara, 7 meses de fim de semana, ou sem fim de semana, né? Já correndo ali para qualificar. E é um trabalho que a gente chama muito solitário, né? Você com você mesmo ali, de vez em quando com um orientador no máximo, né? Sim. Mas só depende de você, né? Não, totalmente, né? E coitada da minha esposa, né? Que ela faz tudo, né? E eu fico lá estudando e ela cuida do resto, né? Então ela merece também uma tese, né? Muito bom. O Rogério, falando um pouquinho sobre... Depois a gente, lógico, vai abordar mais sobre a gestora, o cenário, enfim. Mas fazendo uma provocação aqui, até pelo histórico, tem muitos fundos de investimento, principalmente aqui no Brasil, e até vou falar abertamente, né? O Fundo Verde, né? O Fundo Verde é reconhecidamente o maior fundo, ou maior, enfim, pelo menos nessa classificação, né, que a gente chama de multimercado, ou hedge funds, enfim. Mas se a gente olhar o histórico, né, ele ganhou muito dinheiro naquele momento de crise, né? Crise brasileira ou outras crises, a max desvalorização, né, do real ali. E aí, se a gente olha o histórico mais recentemente, a gente vê uma performance ali muito mediana, né? Assim, muito próxima da média, assim, nada muito, né, distante. E a minha provocação é essa, né? Será que os gestores hoje estão com mais dificuldade de gerar alfa? É um cenário mais difícil? Ou será que essas crises também geram oportunidades? Como é que você traduz esse histórico? Não necessariamente, não só como referência ao verde, né, o Fundo Verde, mas outras referências que você lembra, né, para ilustrar isso, né? Se você concorda ou discorda dessa provocação. Eu concordo totalmente. Eu acho que sim, de fato, tá mais difícil, né, gerar esse alfa, né, seja olhando o referencial de IBOV, por exemplo, né, ou mesmo CDI, né? Sim. Com essas taxas malucas aí, muito altas, né, fica difícil. E, de fato, né, a gente acompanha, né, a performance ou o desempenho do verde, que, né, vem assim diminuindo, mas não é só ele, não é privilégio dele, né, porque a gente vê que tem havido uma perda, né, ou um vazamento, ou uma saída de recursos muito grande, né, dos multimercados. E isso se dá, né, certamente por conta dessa dificuldade, né, dos resultados ou das performances aquém do desejado pelos investidores. Né? Então, não é privilégio dele, entendo que o mercado está difícil, né? Nunca foi fácil, mas eu acho que
Agora, né, 2024, 2023, assim, as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, né, e a gente está atravessando aí um momento complicado, né? Uhum. Seja do ponto de vista, né, de encontrar, vamos dizer assim, ou conseguir, né, ficar com o nariz para fora da água, né? Uhum. Porque as empresas, né, as ações estão muito amassadas, Sim, né, sim. estão muito desvalorizadas, Sim. né, fica difícil, né, você conseguir encontrar ali um porto seguro, né. Então, né, aqueles mais conservadores com investimentos, né, vamos dizer assim, né, em infraestrutura, né, elétrica, né, saneamento e tal, consegue até, né, ficar um pouco mais imunes, né, a essa oscilação. Agora, se você for para setores mais cíclicos, né, aí, cara, né, é que nem a Alaska, né, que, enfim, teve, né, ganhou muito dinheiro, né, com o Magalu. Sim, e muita volatilidade, né, na cota. Saiu, exato, e agora parece que está voltando, né, resultados aí um pouco melhores, né? Mas a perspectiva aí de varejo como um todo é complicada, né? Com essa taxa de juros. Sim. Hoje você tem alguma especialidade, até porque esse vai ser o tema lá do nosso segundo bloco, em termos de juros, né? Câmbio, macro ou bolsa, porque na verdade a pergunta é se você já transitou em todos esses ativos, né? Embora hoje talvez foque em uma classe mais específica. E aí, uma pergunta bem ruim, mas tem que ser feita, né? Será que tem uma classe de ativos que no Brasil é mais fácil ganhar dinheiro, mais fácil encontrar alfa, mais fácil de encontrar oportunidade dentro da sua história? Olha, uma estratégia, né? A gente pode falar, tentar traduzir isso aí para estratégias, né? Sim, porque vamos dizer assim, uma posição, um portfólio, né? Ele pode ser montado com long shorts, né? Então, long shorts tem dado resultados interessantes, né? Na área de bolsa, né? Principalmente. Agora, a gente também pode falar em long short em juros, né? Fazendo travas, né? Fazendo arbitragens, flies, né? Estrutura a termo, né? Eu diria para você assim que eu hoje estou mais focado, apesar de, né, contribuir com modelagem na área de ações, né? Especificamente, né, em long short hoje. Legal. Desenvolvemos uma modelagem muito interessante para isso. Eu estou mais focado hoje em juros. Né? Então, fique à vontade de perguntar sobre juros, né? Câmbio é uma variável, né, que eu, como humilde economista, sei que se você perguntar para mim, eu vou errar. Sim, né? sim. Mas eu fico, assim, muito hoje preocupado, né, com as consequências, né, ou aquilo que vai acontecer com a inflação, dado, né, que o câmbio deu uma rampada bastante grande, né, recentemente. Então, já a gente fala, então, no segundo bloco. Deixa eu só deixar a última pergunta para o primeiro bloco. Aqui, e aqui minhas provocações são sempre bastante delicadas, né? Mas no sentido assim, será que os gestores, principalmente multimercados, tentando fazer uma análise do comportamento, né, lá do mestrado, do comportamento dos gestores, né? Será que os gestores não estão colocando ou têm colocado cada vez mais algum viés político na sua tomada de decisão, pelo menos no curto prazo, né? Olha, eu acho que é um componente bastante importante, né, de você considerar. Né? É claro que isso é complicado, mas, de fato, né, vamos dizer assim, o resultado, né, de medidas econômicas, né, não deixa de ser um resultado de uma política, né, seja de um governo, né, ou eventualmente até de Estado, né, mas eu acho que esse viés existe, né, e não sei se para o bem e para o mal, talvez para o mal, né, porque atrapalha, né,
mas ele está cada vez mais presente, né? E principalmente, né, nos últimos 2 mandatos aí a gente, ou 3 ou 4, né? A coisa está complicada, né? Eu acho assim que a interferência, né, do governo, né, né, assim, a sua capacidade de negociação, né, com o Congresso, com o Parlamento, né, isso tudo pode facilitar ou dificultar, né, medidas econômicas que podem vir a melhorar, né, a nossa situação ou a piorar, né? Sim. Na medida que elas passem ou não passem, ou sejam derrubadas, né? A pergunta era um pouco assim, se traduzindo mais para o comportamento, né, do gestor, né, mas como retirar ou como às vezes aproveitar esse viés político, né? Eu vou te dar acho que um exemplo que a gente tem visto, né? Principalmente gestores, muitos gestores ficaram um exemplo prático, né? Muitos gestores ficaram de fora da bolsa em 2023, né? Por conta de fatores políticos, né? Okay. E a bolsa se valorizou, o Ibovespa, né, se valorizou 20%. A própria Petrobras teve uma alta bastante expressiva ao longo do ano, e muita gente ficou num long short, provavelmente todos ficaram com um peso menor do que o índice. Então, se você ficou com um peso menor do que o índice, você perdeu do índice, né? Você deveria ter com o mesmo peso. Então, como em termos de finanças comportamentais, né, como tentar isolar, né, ou de repente utilizar a seu favor, né, como gestor, esse viés político na tomada de decisão, né? Eu acho difícil, não é simples, né, não é trivial, mas eu concordo com você, depende basicamente do perfil, né, do gestor. O que acontece? A gente sempre comenta no mercado, né, e isso é uma verdade, seja em relação à bolsa ou a juros, né, que é um viés comportamental, né, dos gestores, que ele prefere errar, né, junto com todo mundo, né, do que errar sozinho. Né? Se ele errar junto com todo mundo, não, mas o mercado todo errou. Então, ameniza um pouco. Né? Então, isso tira um pouco, talvez, da independência, né, do gestor em relação à sua capacidade analítica. Né? Boa. Isso, de fato, mexe. Né? Muito bom. Roger, vamos fazer um rápido intervalo, porque já no segundo bloco eu vou falar justamente disso, desses vieses comportamentais, vamos falar de cenário, vamos falar mais sobre a matriz capital, asset, né? De tendências. É um rápido intervalo, Roger, a gente volta daqui um minutinho, a gente volta com o nosso SaraCast. Até mais, tchau! Fala pessoal, estamos de volta ao nosso SaraCast especial aqui com o Roger, sócio-gestor da Matriz Capital Asset. Ô Roger, uma provocação aqui, já falando de cenários, né, de tendências, a gente tem escutado muitas críticas em relação à atual gestão do Banco Central, né? Seja com viés político, seja sem viés político, né? A gente tem de todos os lados, né? Com viés político, lógico que as críticas são maiores, né? Mas você, em que lugar que você está, né, como gestor? É a opinião da Matriz, uma opinião também do Roger, né, como gestor. Você tem críticas para esse Banco Central? Tem muitas críticas? Não tem críticas? Tem poucas críticas? Como é que você está vendo a atual gestão do Banco Central? Então, acho que porque a gente está vivendo até, inclusive, que a gente está gravando essa semana aqui, recentemente a gente teve a manutenção da Selic, né, em 10,5%. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre a gestão, né, a sua visão da gestão do Roberto Campos, e também não está sozinho, né? Tem uma equipe de diretores ali que também faz análise em conjunta. Né? Não, eu gosto muito, né? Eu respeito, né, o Roberto Campos. Eu acho que ele é um cara muito preparado, né? Não só do ponto de vista, vamos dizer assim, técnico, né? Se não me falha a memória, ele tem MBA fora do Brasil, né? E com toda a experiência de tesouraria, né, que ele trouxe, né, para o Banco Central. Então eu respeito ele tecnicamente. Eu acho assim que a diretoria como um todo é uma diretoria técnica. É claro que
conforme você mesmo disse, né, a gente já tem aí um viés político, né, com essas novas nomeações desses diretores. Já tinham 2 diretores aí de carreira de Banco Central, né, mas que são governo, né, pois são funcionários públicos, né? Sim. Então, na última reunião, né, tivemos a unanimidade, né? Assim, a gente até brinca, né, que é aquele teatrinho, né, para fazer, né, deixar todo mundo feliz, né, contente, mas que não derrubou dólar nem nada, né? Mas essa unanimidade não deixa o governo descontente, principalmente o nosso presidente Lula? Bom, aí tem que ligar para ele, né? Não precisa nem falar, né? Assim, eu acho que ele sofre, né, infelizmente, né, o nosso presidente sofre de dissonância cognitiva, né? Eu acho que ele não entende as coisas direito como elas são, né? E ele tem por trás lá aquele partido, né, que é muito, vamos dizer assim, ideológico, né, para não, enfim, dizer, né, que é mais xiita, né, tem uma parcela ali daquele partido sim. e isso tudo, né, leva esse componente para críticas, né, mas no fim do, né, eventualmente ali no fim do dia você tem que segurar a inflação, né? Se você não segurar a inflação, o que vai acontecer, né? Ela vai embora. Sim. Ainda mais com esse viés, né, gastador, né, do governo, né? Quer dizer, ele está mostrando que ele veio para gastar, né, e não para cortar despesa, né? E ele tem mostrado isso nas suas críticas, né? Ele acha que você tem que baixar juros de qualquer jeito, que isso não importa, que finanças ou, vamos dizer assim, equilíbrio, né, fiscal, talvez não seja o mais importante, porque ele entende que gastar é investir. Então eu acho assim que é uma questão de entendimento, né, do processo econômico, né, que falta um pouco de fundamento ali. Mas temos o ministro da Fazenda ali para tentar fazer ali um meio de campo, né, jogar um pouco de pano quente. Mas eu acho assim que a gestão do BC tem sido uma gestão, né, bastante competente. É claro que aqui ou ali ele poderia ter feito desse jeito ou daquele, né, teria sido melhor. A única crítica, né, assim, que eu tenho, e isso eu acho que é uma questão até assim que o mercado, né, é que eu acho assim que presidente do Banco Central não pode falar demais, né? E ele não pode estar sempre na mídia e em reuniões que muitas vezes o mercado não tem o acesso em tempo real e vai saber depois que, né, o DI puxou ou caiu ou o dólar explodiu, enfim. Então eu acho assim que o Roberto Campos deveria talvez ser um pouco mais comedido nesse aspecto, mas basicamente é isso a minha crítica, né? Tá. Boa. Até vamos primeiro só falar um pouquinho sobre política monetária, né? Tá. Nesse exato momento a gente teve uma pausa, né, do ciclo de afrouxamento, né? Então paramos lá no 10,5%. E aí é justamente isso. Você como gestor, você acha que tem chance do cenário de a gente, em 2025, né, tá gravando o SaraCast aqui, aqui na BMC, estarmos falando num patamar menor de taxa de juros, tudo mais constante, sem ter nenhum movimento, né, forçado da Selic? Olha, francamente, tá, olhando o panorama econômico, tentando, vamos dizer assim, consolidar com a questão política, né, e a visão do governo, eu acho difícil, tá? Eu acho muito difícil pelo simples motivo de que eu não vejo inflação caindo. Ao contrário, o próprio mercado, né? Se a gente for olhar, né, as implistas, né, elas estão mostrando, né, uma tendência de alta. Então, maior do que no Boletim Focus, né? Não tem nem... Aquilo lá o Focus é o papai com mamãe, né? Assim, cara, se você for olhar
a implícita a termo, que é pior ainda, cara, você está beirando 6%. Caraca. Em alguns, né, algumas janelas de tempo, entendeu? Que você olhar, né? Então tomar um pré-fixado hoje de jeito nenhum. Então, o problema é esse, né? Quer dizer, ele reage exatamente à questão, né? Como é que está a implícita, como é que está o juro real, um mais o outro dá o pré, grosso modo, né? Mas eu acho assim que é risco, né, muito grande, por conta exatamente de você poder ter um descolamento de inflação maior do que o que, vamos dizer assim, esperado pelo mercado. Sim, né? sim. Mas o mercado já está olhando com 6%, então eu diria, né, assim, como gestor, né, tô fora, como gestor, né? Não sim. Que uma aposta não valha, tá? Eu olho para prazos, vamos dizer assim, mais curtos, ainda CDI, né? Indexado a CDI mais alguma coisa, ou X% do CDI, tipo até um ano, vai, né? E para prazos um pouco mais dilatados, tipo, por exemplo, na parte intermediária da curva ali, 6 anos aproximadamente, IPCA+. Tá? E dali para frente eu já não fico assim muito convicto de entrar no IPCA+, né? Por conta de risco fiscal, prêmio de risco, descolamento. E também, né, por fazer bastante conta, tentar perceber assimetrias, né? Então, as minhas contas me mostram que existe uma assimetria positiva para essa janela de 6 anos, entendeu? Sim. E dali para frente, sabe, não tanto, e dali para trás também não. Então, eu acho que esse prazo é um prazo bastante interessante, né? Para você se posicionar em IPCA+. Até o público aqui da BMC, eu acho que tem muito investidor inicial, mas tem muito investidor final, que a gente chama, né? A pessoa física que está, nosso telespectador aqui. E não me entenda mal os exageros aqui, só para a gente entender um pouco do cenário, né? Se eu for pegar ali, como você falou, pré-fixado de 12%, né? E uma implícita ali talvez de 5, 5,5%, né? Rodando nessa casa, a minha preocupação será, de novo, não se atenha aos exageros, né? Mas se a gente pegar aqui, para a pessoa física que está nos assistindo, você que está nos assistindo, se eu tiver um cenário, um possível cenário, né? Pode ser que a probabilidade seja muito baixa hoje. Mas como a gente já viu lá atrás, governos anteriores, que a inflação bateu 8%, 9%, 10%, né? Praticamente o prêmio real, os juros real, ele vai sumir, né? Então, é justamente isso. Para passar o recado para quem está alocando, né? Qual que é o risco hoje, né? Porque 12% em qualquer lugar do mundo no mundo é uma baita taxa, né? Um ótimo retorno para você carregar por 5, 6, 7 anos, você dobra seu patrimônio, né? No caminho sem risco nenhum. Mas qual que é o risco, né? De no caminho a gente ter um cenário inflacionário e talvez não ser tão bom assim, né? Essa é a questão, né? Quer dizer, você colocou o dedo na ferida. Né? A questão de um ano atrás, aproximadamente, eu próprio, na física, investia em pré-16, 16,5, né? Com, enfim, papel bancário, com seguro, né? Quer dizer, hoje a 12, né? E caminhando, né? Olhando essa implícita, né? Que mostra simplesmente que a expectativa de mercado é que de fato a inflação possa, né, descolar do que está, né, desancorar, né, no termo né, no economês do Banco Central, já desancorou, né, mas a gente começar a viver, né, um período de mais inflação. E aí, eu coloco para você de novo, né, a questão, vamos dizer assim, a gente muitas vezes pensa, né, que os agentes econômicos são bobos, né, ao contrário, são muito espertos, né, tem as expectativas racionais, cara. No que eles perceberem, né, que existe essa chance, né, de descolamento da inflação, o cara vai já antecipar, né, aumentos, entendeu? E ele vai tornar o futuro real hoje,
né? Ou seja, concretizar a expectativa de lá, né, no futuro para hoje. E isso é muito sério, né? Mas é uma chance, né? É uma possibilidade. E para controlar depois, né? Quer dizer, você vai jogar o juro para que patamar, né? Quer dizer, bom, qual é o que o pessoal fala? Juro neutro 4,5%, o Banco Central fala, né? Mas eu já vi ex-diretores do Banco Central dizendo que de repente o juro neutro é muito superior a isso, né? 8, 9, a gente não sabe. Né? Então fica difícil, né, pensar no curto prazo, né, assim, de hoje para um ano, numa queda consistente de juro de forma natural, de forma, vamos dizer assim, né, técnica pensada. Né? Eu acho, né, e aqui eu arrisco errar, né, é que nós vamos ter uma correção da nossa situação fiscal e do juro real monstruoso, né, que a gente tem pela inflação. Basicamente, né, por aquele imposto inflacionário que vai corroer dívida, que vai corroer despesas e que vai trazer, né, um certo alívio do ponto de vista fiscal e que também trará do ponto de vista de juro real, mas com uma inflação, né, um pouco mais alta. Há um preço de uma inflação mais alta. Tá bom, maravilha. Deixa eu só fazer uma última provocação aqui, porque eu sei que a gente está se estendendo nesse tema aqui, mas é um tema polêmico, né? Quando você fala, a gente está gravando aqui, a gente não teve ainda, vamos dizer assim, a transição do atual Banco Central, né? Você acha que o futuro presidente do Banco Central é alguém que já está lá dentro ou tem outros nomes de fora que possam ser um futuro candidato a presidente do Banco Central? Bom, eu acho que a chance está lá dentro. Né? A maior chance está lá dentro. Né? Apesar dos estribuchos... Será que o Galípolo mudou de lado, né? A percepção do Lula foi, né? Mudou de lado depois dessa reunião, da última. Eu acho que não, porque eu brinquei, né? Que é o teatrinho, né? Que é para todo mundo ver, né? Para inglês ver, né? Como se fala, né? Mas... eu acho que a chance está lá dentro, mas eu acho assim que vai ser difícil um presidente do Banco Central assumir aquela cadeira ou ser independente, né? Quer dizer, ele não vai, sabe? Quem é que vai ter peito, né, de sentar naquela cadeira e abaixar a cabeça, né? Ou ficar brigando dia a dia ali, entendeu? Contra tudo e contra todos que o cercam, né? Que ainda temos aí 2 anos, né? Aproximadamente de governo, né? Então, acho difícil que alguém, vamos dizer assim, não digo mais sério, mas menos comprometido, né? Tope esse desafio. Né? Então, o que eu enxergo para frente? Não sei se um presidente do Banco Central mais leniente, mas eu acho que, né, conforme eu coloquei, entendeu? Tudo se resolve pela via da inflação, né? Infelizmente. Né? E apesar, né, de nós economistas, né, a gente pegar e falar, pô, legal, né, você cresce hoje, mas amanhã você vai ter um problema, né? Vai ser o chamado voo da galinha. Sim. Eu pergunto, será que o governo está preocupado com isso? Será que o Lula está preocupado com isso? Ou ele vai querer se reeleger, ou ele, ou fazer o seu sucessor, né? Na esteira, vamos dizer assim, de um pseudo-crescimento maior, ou uma situação mais acomodativa da economia de hoje para 2 anos. Boa. Roger, a gente não falou sobre a matriz, né? Sobre a asset, né? Se você puder passar um overview no sentido assim, vocês vão focar, vão ter muito olhar em juros, multimercados, ou vão ter uma grade ampla? Como é que é a expectativa? Sim, vamos iniciar com o multimercado, vamos dizer assim, ações, né? É um timing diferente de juros, né? Mas a gente vai compor um portfólio, né? Nós vamos também ter FIIs,
pretendemos também ter FIPs, então tem aí toda uma gama, cardápio, né, de fundos que a gente pretende atacar, né? E é claro que, conforme você mesmo disse, né, quer dizer, os multimercados, né, eles têm tido bastante dificuldade em performar. Né? Sim. Então, eu acho que com algumas especialidades ou algumas operações um pouco mais, talvez assim, diferenciadas do padrão, né, possam trazer um alfa, né, para esse multimercado. Né? Então. Boa. E só para curiosidade, você como gestor, como é que você tem visto esse ano, né, já acho que é um biênio aqui, né, 23, 24, de saques, né, muito constantes dos fundos, né, seja de ações, seja de multimercados, né, como é que você vê esse momento para você como gestor e também empreendedor, né, essa evolução agora desses recursos? Talvez o brasileiro esteja, né, gastando ou pagando dívida, e uma parte também provavelmente está indo para renda fixa, né? Enfim, instrumentos de crédito, né? Como é que você vê esse desafio nesse momento? Acho que é um grande desafio, é uma grande dificuldade, né? Que não só nós, como toda a indústria, né, está enfrentando, e entendo que continuará a enfrentar. Né? Porque na cabeça do investidor, né, quando ele vai para um FIA, né, um fundo de investimento em ações, ou mesmo um multimercado, né, o cara não tem paciência para aguentar 2, 3 anos de né, prejuízo, de custo de oportunidade muito alto, né, e para que, eventualmente, dali na frente, né, então, ou você consegue mudar essa cultura, né, essa cabeça do investidor, para ele olhar mais médio e longo prazo, né, e ficar mais tranquilo, né, porque senão a indústria sempre vai ter esses saques, né, e tem mostrado que sim, não são em todos os fundos, existem fundos que têm performado bem, né, mas são poucos, né, e também por conta exatamente, né, vamos dizer assim, do cenário de bolsa, né, daquilo que tem acontecido e tem mostrado, né, e vejo, né, assim, olhando no curtíssimo prazo, manutenção em 10,5, né, cara, assim, quem é o Cristo, né, que vai pegar e vai falar assim, pô, vou comprar uma ação hoje, porque o custo de carregar isso aí é muito elevado, né? E por incrível que pareça, né, você tem o mesmo custo de carregamento em cima do dólar, mas a gente tem visto o dólar rampar, né? O dólar. Então é uma incerteza, né, as pessoas estão muito, vamos dizer assim, preocupadas com o futuro, né, e preferindo, vamos dizer assim, até correr um risco mais no dólar, porque pelo menos ele fala, não, eu tenho X dólar e vou continuar com X dólar. Agora, os meus reais, de repente, né, podem ser muito desvalorizados se eu pegar uma ação e ela continuar a cair e o CDI com 10,5. Desculpe, pega uma correção de 20% para baixo, 15%. Ibovespa, quanto que caiu o Ibovespa esse ano? 10? Por aí? Então, você juntar aí, estamos no meio do ano, aí bota 5%, mais 10%, mas já está perdendo 15% em termos de custo de oportunidade. Quanto que ele vai recuperar isso? Né? As coisas são cumulativas, né? Muito bom, Roger. Antes de fazer as últimas perguntas, a última pergunta, na verdade, eu chamo de ping-pong, né? Só para deixar essas provocações finais. Deixe os seus contatos ou da Matriz, como encontrar vocês aqui antes da gente fazer a última pergunta. Não, tranquilo. Matriz Asset, né? Meu e-mail, né, é luiz.roger, @matrizasset.com.br. Telefone de cabeça não tenho. Né? Mas tem e-mail, tem o... Esse e-mail, né? Sim. O site. Temos o site, né? Estamos ambimados, né? Temos o selo Ambima, é só procurar lá Matriz Asset, que você vai achar na internet, né? Boa. E estamos aí, né, na bica de
começar a operacionalizar nossos fundos. Né? Boa. Muito bom. Pô, Roger, muito gentil, muito obrigado. Você torce para que time? Bom, eu sou aquele santista, pelezista lá de trás. Tá. Né? Não, só para a gente terminar com um ping-pong, que é super simples. Quando eu falo assim, por exemplo, São Paulo ou Santos, você só responde sim ou não, sem justificativa, né? Então, perfeito. já simbora para a gente terminar aqui. Okay. Primeira pergunta, você já respondeu, mas vamos... E assim, sem explicação, né? Mas só para um exemplo, né? Pré-fixado ou IPCA+? IPCA+. Segundo, IPCA+, nesse momento aqui, ou Ibovespa? Depende do prazo. Quanto tempo né, você tem de... Né, você aguenta esse... Qual que é o teu horizonte de investimento? Se for curto prazo, IPCA+. Se for longo prazo, eu acho que tem boas oportunidades, aí, papéis muito desvalorizados em bolsa. Boa. Real ou dólar? Então, uma parte em real, uma parte em dólar. Né? Vamos fazer uma composição. E para terminar, Ibovespa ou S&P 500? Então, eu sou mais Ibovespa porque eu acho que o S&P está muito esticado, né? Em algum momento ele vai ter uma correção, né? E o nosso Ibovespa já corrigiu e, né, tá mais barato relativamente. Boa. Pô, Luiz, Luiz Roger, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade. Obrigado, sucesso nas novas empreitadas aí, né? Nesse novo momento. Vamos marcar novos encontros aí. Combinado, muito obrigado, Marcos, aí pela oportunidade, fico muito feliz. Boa. É isso aí, pessoal. A gente esteve hoje aqui com o Luiz Roger, sócio e gestor da Matriz Capital Asset. Entre sempre no site oficial e o e-mail também, para quem quiser acessar o próprio Roger, né? Sempre bom esse bate-papo, né? Olho no olho, que vê as perspectivas, o potencial em todo o empreendedorismo aqui no Brasil, e a gente se vê aqui na semana que vem. Até mais. Tchau!